E aí eles passaram a organizar a operação, jogaram bomba, tiraram bala de borracha também, machucou uma companheira lá. E avançaram, né? Sobre criança, idosos e tal. A ideia do Carnaval Vermelho esse ano é levantar um questionamento, né, sobre o Estado, né, sobre a reforma agrária, sobre a reforma urbana, mas especificamente a questão da fome e da miséria. Né. Somos um dos maiores produtores mundiais de grãos, um dos maiores produtores mundiais de carne. Em contrapartida, nós temos, segundo o IBGE, o ano passado, 125 milhões de brasileiros sofreram com algum grau de insegurança alimentar e 33 milhões de brasileiros passaram fome. Né? E no país que produz comida suficiente para todo mundo comer. Um pouco do objetivo do Carnaval Vermelho esse ano foi denunciar essa situação. Né? A estrutura fundiária no Brasil ela era tão perversa que você pegou lá 15 capitanias hereditárias com 13 donatários. Né? Teve 2 que inclusive acumulou 2. Faixas de terras gigantescas. E essa é a estrutura fundiária que a gente herdou até hoje. Né? Ponta Grossa aqui também é a mesma coisa. Tem famílias que receberam Seis Marias, estão no cenário da política até hoje. Né? Tax Fonseca, Miró Guimarães, Slaviero e os Nadal. As 4 famílias que receberam Seis Maria aqui. Né? Não à toa segue no poder, segue reproduzindo a sua riqueza, a sua exploração. Eu acho que vale a pena falar da história do Pontal um pouco, né? Porque durante o período da ditadura militar, ela promoveu algumas obras ali na região do Pontal, dentre elas usinas, né, hidrelétricas, e usina ela alaga grandes extensões de terra, né, e provocou uma grande desalojamento de pessoas. Vem desde aí a situação o conflito de terras ali no Pontal. E o ano passado todo, a burguesia exigiu do governo, na época o Rodrigo Garcia, que era o governador, né, do PSDB, que eles querem regularizar o grilo. O governador editou uma lei lá, a partir daquele momento aquelas terras eram dos grileiros. E aí um conjunto de entidades lá entrou com uma ação, né, essa ação foi parar no STF, e a Carmen Lúcia deu uma decisão, decretando que as terras no Pontal, mais de 300 mil hectares de terra, são terras devolutas. São terras que pertenciam à coroa portuguesa e que, quando foi extinto o Império, tinha que ser devolvido ao Estado brasileiro. E falou o seguinte: como a terra devoluta é terra da União, o Estado não pode legislar sobre. Então a Carmen Lúcia, no final do ano passado, deu uma decisão e falou: olha, não, essa lei do Estado de São Paulo não tem validade e a terra é devoluta. Qual fazendeiro ali trabalhou para comprar? Eles estão em cima de uma terra pública, eles são invasores de uma terra pública, que pela Constituição tem que ser destinada à reforma agrária. Então aí que está a origem da falta de paz no campo que eles falam, né? Que não é os sem terra lá ocupando e exigindo um pedaço de chão para plantar alguma coisa, né, produzir um alimento barato. A coisa vem de antes, né? Se o Estado quer garantir uma paz no campo ali, ele precisa, antes de mais nada, fazer o que a Constituição determina, que é colocar as terras devolutas a serviço da reforma agrária, fazer a reforma agrária. Né? Então, esse é o contexto da coisa que a grande mídia não fala, né? A pauta da reforma agrária, por exemplo, né, saiu da agenda de tudo quanto é governo. Né? Nós estamos cientes que a reforma agrária por dentro do Estado não vai sair, e nem a reforma urbana, né? Porque as cidades viraram um espaço de
produção e reprodução do capitalismo, que todo naco de terra que seja minimamente bom interessa ao capitalismo, à especulação imobiliária, e sobra para os mais pobres, né, no caso aqui em Ponta Grossa, que tem um relevo bastante acidentado, sobra justamente os fundos de vale, né, que é onde não tem valor de mercado ali e tal, né. O Lula ganhou a eleição em 2002 e dentro da pauta da reforma agrária havia uma disputa de quantas mil famílias iam ser assentadas. E o PSDB também, de forma bastante interessante, competia. O Lula prometeu assentar 500 mil famílias em 4 anos. Acabou que ele não fez isso nem em 8. O Alckmin respondeu, não, nós vamos fazer 100 mil. Aí veio 2006 e o debate caminhava por aí, quantas mil famílias ia assentar e tal, se não ia, né? Aí veio 2010, teve um pouco do debate, mas já começou a ir para baixo do tapete. Até que veio 2014, 2018 e agora, em que reforma agrária não foi dito nada. Chegou num ponto de não tem nem meta de assentamento. E chegou num ponto que virou palavras proibidas, reforma agrária. Não foi nem citado por nenhum candidato. E o governo Lula, nós temos uma linha política de, não à toa a gente apostou muito no Carnaval Vermelho, que por dentro do Estado não vai ter reforma agrária. Isso já não é nem do governo Lula, desde a redemocratização. Não há espaço para fazer reforma agrária e reforma urbana. Nós não temos nenhuma ilusão, porque as limitações começam pelo Alckmin de vice, né? Por aí a gente tem a exata noção de que as limitações estão postas e se a gente for esperar a reforma agrária desse governo aí, pode esperar sentado uns 3.000 anos, que não sai. Em agosto do ano retrasado havia uma matéria no jornal, no principal jornal da cidade, que dava conta que haviam 8.000 famílias em ocupações irregulares em Ponta Grossa, porque a pandemia agravou demais o empobrecimento das pessoas, né? Ponta Grossa, por exemplo, tem mais de 10 anos que não é construído nada para a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é justamente a faixa dos que ganham até 2 salários mínimos, né? Tá tendo construção de casas, mas é reservada para o mercado, né? Quem ganha mais de 2 salários mínimos e tal. E isso não atende a demanda, né? Porque o grosso da demanda, 80%, 90% da demanda, é justamente para quem não tem dinheiro. E essa demanda está congelada, é usada só como elemento, inclusive, para pressionar o preço, né, no metro quadrado. Porque a demanda é o que eu falei para prefeito, logo que a gente fez a ocupação aqui. Eu falei, olha, prefeito, teu problema não é FNL, não é nossa bandeira. O teu problema é a demanda. Você está com uma demanda que não tem como você varrer para baixo do tapete. Milhares e milhares de famílias que precisam de uma casa. E vocês não estão construindo. Eles não vão fazer casa, a reforma agrária não está na pauta do governo, de qualquer governo, né? Então, diante desse quadro, a gente organizou, né, pela FNL, o Carnaval Vermelho, que é uma tradição já da FNL. E aqui nós mapeamos um terreno, né? Não é uma coisa tão difícil, porque onde vai tem terrenos gigantescos abandonados. Aqui era um terreno que pertencia à extinta Prolar, que é a Companhia de Habitação Municipal, que foi extinta ano passado, e ela vendeu esse terreno por 4 milhões para uma construtora de São Paulo chamada MTO Engenharia, que, diga-se de passagem, foi criada 3 anos antes dessa venda, uma coisa bastante nebulosa, né? E na origem da coisa ali, a prefeitura, em 2021, estava anunciando um conjunto habitacional que seria entregue em 24 meses, 260 casas, e não foi entregue essas casas, e né, depois a Prolar acabou vendendo e o terreno estava lá, abandonado, né? Então nós juntamos umas famílias, umas 70 famílias mais ou menos, ocupamos na quinta-feira, no dia 16, e no dia 18 a polícia deflagrou a operação que eles chamam de desforço imediato, né? Que na interpretação deles, estando dentro de 24 horas da invasão, que eles chamam, né, de invasão,
nós chamamos de ocupação, a polícia pode tirar o movimento, as famílias, sem nenhuma ordem judicial. E aí foi o que aconteceu. Eles mobilizaram a tropa de choque e, de novo, né, bomba na cabeça das crianças, né, tem as fotos, tem os vídeos. Tinha muita criança, muito idoso, tinha grávida, pessoas com problemas graves, né? E a polícia usa um know-how de guerra, né? Então eles foram lá, deram um prazo de 5 minutos para a gente sair. No começo a gente falou que não ia sair, sem ordem judicial, né? E aí eles passaram a organizar a operação, jogaram bomba, tiraram bala de borracha também, machucou uma companheira lá. E avançaram, né? Sobre criança, idosos e tal. E daí no final a gente chegou no ponto que não tinha mais o que fazer, eu negociei com o major que a gente ia sair, né? E ele garantiu, não, todo mundo vai sair e tá ok. Daí ele pediu para que saísse em fila indiana, e daí eles foram selecionando alguns para deter. E daí eu fiquei por último, porque eu imaginei que não ia ter... Eles iam liberar, porque, né, pô, se a gente saiu, né, não tem o que fazer, né? Também me deteram, só que os outros 15 companheiros, eles direcionaram para um ônibus que estava lá, né, esperando o pessoal. E eles algemaram e me levaram na parte de trás do camburão. E daí, chegando lá, eles alegaram que eu danifiquei a viatura. Eles queriam me deixar preso por causa do crime de dano. E mais uma vez não apareceu mais a história do esbulho possessório, que é o crime que eles falam que a gente comete ali, né? O artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal, fala do crime de esbulho possessório, mas ele fala que é mediante ameaça ou grave ameaça. E ameaça ou grave ameaça você só comete contra uma pessoa. E todos os terrenos que a gente entra aqui, via de regra, estão abandonados, só tem entulho, mato muito alto. E até onde a gente sabe, o mato não tem coração nem cérebro, né? E aí, dessa vez, tanto não existe o crime do esbulho, que daí cavaram essa situação de dano, que alguns companheiros, os que estavam no ônibus, né, eu estava na viatura aqui, o ônibus aqui, falaram que depois que me colocaram no camburão atrás lá, veio uns policiais com uma peça da viatura quebrada e colocaram no banco de trás. Daí quando chegou lá na delegacia, eles me comunicaram que eu estava preso por causa da história do esbulho, que eles falam no esbulho, falam, mas nem aparece no boletim, né? E o que eu fiquei, queriam me deixar detido, daí o delegado arbitrou fiança de 3 salários, porque diz que eu danifiquei a viatura, né? O detalhe é que em todo momento a polícia militar estava gravando tudo foi gravado, inclusive a minha detenção, inclusive a viatura antes, né, e depois. Inclusive eu falei isso com o delegado, mas eles gravaram tudo, porque se não exige a gravação, você vai ver que não tinha nem como eu danificar a viatura, eu mal cabia, não tinha espaço para me movimentar. Daí ele falou assim que não vem ao caso discutir agora. Mas está mantida a tua prisão e 3 salários de fiança. A polícia continua cercando aqui a área onde cerca de dezenas de famílias estão, dezenas de crianças. Mesmo sem aval judicial, aqui está a Polícia do Paraná, com aval do governo do estado, da prefeitura de Ponta Grossa. Novos carros da polícia chegando ao local, o batalhão, o choque da PM, bem em frente ao portão principal da ocupação que dezenas de famílias fizeram. A prisão do Zé Rainha do Luciano, do Cal, é eminentemente política, né? Não há razões, não há fundamentos jurídicos, partindo do pressuposto que eles são culpados. É uma pena que fatalmente eles vão ter direito a cumprir em liberdade, né? Lá no frigir dos ovos eles vão pegar uma pena, porque todos são réus primários. Não há razão alguma para decretar a prisão, quanto menos para manter. O Carnaval Vermelho esse ano até nem foi tão forte quanto de outras vezes.
mas ele despertou a ira do agronegócio, que ficou durante semanas ali fazendo uma campanha, exigindo do governo de São Paulo alguma atitude, exigindo do governo federal, e o governo de São Paulo foi e tomou essa atitude, resgatou um inquérito lá que estava correndo sob sigilo, desde 2021, onde o Zé, o Luciano e o Cal sequer foram chamados a depor, e justamente ali uma semana depois do Carnaval Vermelho, da efervescência do Carnaval Vermelho, foram até a casa do Zé e efetuaram a prisão. O Luciano pegaram ele em trânsito, na rodovia, e o Cal eles não acharam, mas ele acabou, a polícia pegou ele no trabalho, né? Então você pega ali, né, estão acusando o Zé de extorsão. Extorsão é de 4 a 10 anos a pena no Código Penal. Você ter armas e você atirar contra famílias, como foi feito ali no Pontal, em 2 ocupações, você enquadra no crime de tentativa de homicídio. E como era mais de 3 pessoas, quadrilha mais tentativa de homicídio. Então os crimes que o agronegócio, a grilagem de terra, cometeu contra o sem terra, é muito mais grave do que os crimes supostamente imputados ao Zé e ao Luciano. No entanto, quem que foi preso? Só o Zé, o Luciano e o Cal. Então aí a gente pode perceber que eles falam, o argumento é que é para trazer a paz no campo. E eles não prenderam ninguém do lado do agronegócio, argumentando que as armas eram registradas. Então, se a arma é registrada, você pode matar alguém. A grande mídia não está preocupada com isso, muito pelo contrário. Foi a grande mídia que no pós-Carnaval Vermelho ficou incentivando o governo do estado de São Paulo a fazer alguma coisa, né? Só você abrir a página lá tanto do Tarcísio, o governador de São Paulo, quanto do Derrite, o secretário de Segurança do estado de São Paulo, eles comemoraram a prisão do Zé Rainha, né? E as armas do agronegócio, eles não falaram nada. Armamento pesado, né? Acho que vale destacar que o Zé é uma figura que tem muita relevância no cenário nacional, e ele tem vários processos lá e tal, mas nenhum tem sentença transitada em julgado. Então, para todos os efeitos, o Zé e o próprio Luciano são réus primários, né? E a gente, enquanto réu primário, a gente tem uma série de benefícios, dentre eles o direito de responder o processo em liberdade, que é um direito que está sendo negado ao Zé Rainha e ao Luciano e ao Cal. É muito mais uma vontade deliberada de dar uma resposta para o agronegócio, né? O Zé, se ele for culpado, nós entendemos que o Zé é inocente. Lutar pela reforma agrária não é crime. Muito pelo contrário, está previsto na Constituição o direito da gente se organizar em movimentos. Mas se ele é culpado, se ele tem o direito de responder em liberdade, ele tem o direito pelo menos uma tornozeleira, não tem o menor fundamento ele estar preso. Nós vamos denunciar até o fim essa prisão política que atende aos interesses de um governador fascista do estado de São Paulo e de um secretário de segurança que promove a insegurança em vez de garantir a segurança de todos ali. E o processo de criminalização é o que o Estado oferece, né? O Estado, ao invés de combater a desigualdade social, o Estado, em vez de implementar o que a Constituição mesmo fala, o imposto sobre as grandes fortunas, o Estado não faz isso. Não combate a desigualdade social. E daí, quando os movimentos sociais se organizam para levantar essas pautas da reforma agrária, da reforma urbana e o combate à desigualdade, o Estado vai lá e reprime. E uma das formas eficazes que ele tem é gerar essa situação, né, de processo criminal, processo civil, perseguição política mesmo, né? O movimento social está denunciando uma coisa que o Estado tem que fazer, que é a obrigação do Estado. O Estado não faz nada, por outro lado ele garante a criminalização, né? O Estado, né, caminha cada vez mais para... Eles querem garantir, né, que a pessoa ou se mate de trabalhar, e eles querem eliminar mesmo. Essa que é a coisa. Eles querem que o povo
se contente em ganhar um salário miserável, e se não está ganhando esse salário miserável, ele fica esperando de forma ordeira e pacífica, que não tenha nenhum tipo de revolta, e aqueles que se levantam para apoiar o povo, eles querem arrebentar, né? É assim. Então é assim, eles primeiro tentam cooptar, tentam trazer alguma benesse, se vê que não dá para cooptar, eles partem para tentar liquidar. Então eles não querem pessoas mesmo que vão lá e abram o olho do povo, falam, olha, lutar por terra, lutar por moradia, isso é um direito básico, se o Estado não está garantindo, nós não tem outra forma. Qual outra forma? A outra forma é esperar a vida inteira e morrer embaixo de uma ponte, morrer de fome, né? E parar no sistema carcerário, que é o que acaba acontecendo, né? E é isso que eles propõem. Miséria, fome, na outra ponta um salário de fome, um salário miserável, e se você se rebela, é pancada na cabeça. E se alguém se propõe a ajudar, então eles não admitem, né? Nós estamos agora com a campanha de solidariedade ao Zé Rainha, ao Luciano e ao Cal. Isso é um tema muito importante, não só para a FNL, mas para toda a esquerda. Porque hoje é o Zé Rainha, hoje é o Cal, hoje é o Luciano. Amanhã pode ser um sindicalista, uma sindicalista, amanhã pode ser uma ambientalista, amanhã pode ser os indígenas, amanhã pode ser qualquer um de nós. E a gente sabe que os métodos da polícia é esse, eles inventam coisa, se você está sozinho com a polícia, ela tem fé pública, então se ela alega, se você fala que não, você tem que provar. Você nunca vê um policial sofrer um arranhão, você nunca vê uma viatura com um tiro na lata, mas sempre você vê o corpo de um jovem negro estendido no chão. Nós montamos um projeto de desenvolvimento para a comunidade, né? Que tem alguns eixos, os eixos da solidariedade, da educação, da saúde, droga, adição e álcool. E vamos estabelecendo parcerias pontuais, mas estruturante mesmo é o projeto de construção das casas que a gente montou em sistema de autoconstrução, em que nós mesmos vamos construir, as famílias lá vão construir, né? Com materiais recicláveis, como pallet, como resto de construção, a custo baixíssimo, porque, né, não vai ter mão de obra, não vai ser empregado tanto material como o cimento, que encarece, né? E essa que é a batalha agora. E a ideia é que esse projeto a gente consiga sempre estar linkando com os projetos de extensão que tem na universidade e com a sociedade também, né? Essas parcerias que a gente estabeleceu na nossa primeira ocupação, nós temos muita impressão que foi fruto da repercussão que teve o despejo que a gente levou ano passado, em março do ano passado, o que a gente chama de UTFPR, a Ocupação Rosa Luxemburgo. Faz parte da vida, né? Infelizmente, você sai para fazer sem ocupação, uma certeza você tem, boa parte você vai levar despejo. Mas é nesse caminhar, nesse processo que a gente vai aprendendo, e quando vence a gente, né, saboreia com mais afinco, inclusive, a vitória, dá mais valor ainda, e não vamos desanimar, muito pelo contrário. É o que eu sempre falo, vamos fazer mais e melhor, de maneira mais organizada. O povo precisa se organizar, precisa avançar, e é isso que nós vamos seguir, com muita fé, com muita luta, cientes de que o amanhã só nos reserva lutas, nos reserva batalha, porque é assim que vai avançar o direito do povo, não tem outro jeito. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.